Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Semifinais do Campeonato Alagoano definidas, CRB pega o Muricy, CSE pega o Asa. CSA, fora mais um ano, ficou na quinta colocação com exatamente a mesma campanha do ano passado. 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Vamos falar sobre um pouco do que o CSA tem que melhorar, do que tem que aprender, já que começou a tomar as primeiras decisões. Alarcon Pacheco e Marcelo Cabo afastados, desligados, demitidos do clube. Então, vamos lá falar um pouco sobre essa situação do CSA. Bom, primeiramente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização. Se você já é inscrito, muito obrigado novamente. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like e também ativa o sino das notificações. Enfim, vamos por parte. Eu dividi isso aqui em alguns personagens para a gente ir falando sobre essa situação do CSA, dando nome aos bois e responsabilizando cada um que tem que ser responsável. Beleza? Porque eu acho que não é só responsabilidade de um, nem de dois, é de um conjunto. Primeiro responsável, que muita gente está julgando como um dos menos responsáveis, mas tem uma responsabilidade direta com o que é visto em campo, que é o agora ex-treinador Marcelo Cabo. Por que eu estou falando por ele primeiro? Porque ele é o que chegou há menos tempo em toda essa situação do CSA. Mas eu entendo quem fala que ele é o menos culpado, mas eu queria deixar claro aqui, na minha humilde opinião, o Marcelo Cabo tem bastante culpa também. Tem menos do que os diretores e presidentes, mas tem bastante culpa também. Vou explicar por quê. O bom treinador, na minha concepção, é aquele que faz um trabalho bom quando tem as peças que ele quer, que encaixam com o seu esquema de jogo, que encaixam com a sua ideia de jogo, que consegue desenvolver o trabalho como ele imaginou. Mas o bom treinador também é, junto a esse tipo de mentalidade, o treinador que consegue, com as peças que tem, com as situações que tem, se virar e extrair o máximo do que aqueles atletas que estão à disposição têm a oferecer. Vou dar um exemplo. Um treinador que chega no meio de um trabalho, no meio da Série A, no meio da Série B, e consegue fazer com que aquele time arranque, vire em outro time, comece a ter uma sequência de vitórias, permaneça ali numa boa sequência de jogo, é um bom treinador. Ele não montou aquele elenco e ele acaba fazendo um bom trabalho da mesma forma, como por exemplo o Daniel Paulista aqui no estado de Alagoas, que pegou 2 vezes o CRB com o time pela metade do caminho na Série B, fez bom trabalho e agora vai fazendo um bom trabalho também montando o elenco no meio no começo da temporada. O Ramon Dias do Vasco, que pegou um elenco ruim pra caramba ano passado, no meio da temporada e conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento, e agora no começo do ano, com as peças que ele queria, também vai fazendo um bom trabalho. Então, na minha concepção, o bom treinador ele sempre consegue trabalhar com as peças que ele tem ou com as peças que ele pediu. Um treinador limitado, ele vai ter problemas sempre quando o seu time não tiver 100% perfeito naquela ideia de jogo que ele tem. Que, na minha opinião, é o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, pouquíssimas vezes, quando chegou em meio de temporada nas equipes que ele pegou, fez grandes trabalhos. E essa é mais uma prova disso no CSA pelo segundo ano consecutivo. Por quê? Ele pega o CSA no passado, faltando 10 rodadas na Série C, ele vence apenas 2 jogos. Ele agora pega o CSA no comecinho de ano, mas já com trabalho em andamento, e ele não extrai o melhor desses jogadores. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que esses jogadores não foram escolhidos pelo Marcelo Cabo, mas ele mesmo assim não conseguiu evoluir o time. Eu convido você, torcedor do CSA, a fazer um raio-x aí na sua cabeça. Qual foi a evolução que o time do CSA teve da segunda rodada do Alagoano contra o Cruzeiro, que foi o pior time do Alagoano, naquela vitória por 2-0, até ontem? Antes de ontem, no jogo contra o CSE. Quase nenhuma evolução na minha visão. O CSA fez um jogo um pouquinho melhor contra o CSE, porque era uma necessidade. Ou jogava bem, ou buscava o gol, ou tentava trazer o resultado, ou já era. Então tinha que jogar bem ou jogar bem, não tinha outra opção. Mas um time que não conseguia desenvolver o futebol dominante contra a Penedense, contra o próprio time do Muricy. Um time que não conseguiu jogar bola, eu sei que não foi culpa dele, que ele não era o treinador ainda, mas do Coruripe. Então, assim, na minha opinião, o Marcelo Cabo tem culpa sim, porque ele teve 41 dias para trabalhar. Ele vivia falando que ainda estava em começo de trabalho, mas ele teve 41 dias para trabalhar, porque ele assumiu no dia 22 de janeiro e ele não evoluiu o time.
Na minha opinião, ele não evoluiu o time em nenhum momento. Então ele tem parcela de culpa sim, e era uma demissão prevista, na minha opinião. Marcelo Cabo, quando foi contratado com o prazo de validade. Todo mundo sabia que o Marcelo Cabo uma hora ou outra ia cair, porque é um treinador que ultimamente não se sustenta. Óbvio que a maior culpa é de quem contratou e quando contratou, mas ele também tem parcela de culpa, na minha opinião, sim. Próximo culpado, que já saiu também do clube, é o senhor Alarcón Pacheco. O Alarcón Pacheco, na minha opinião, eu tô aqui só pegando a minha colinha, o Alarcón Pacheco, na minha opinião, ele é outro que veio com prazo de validade. Por quê? Vocês se lembram, quem me acompanha há muito tempo, e quem não me acompanha pode voltar lá alguns meses no canal, quando o Alarcón foi anunciado, o que eu gravei falando sobre o Alarcón. O Alarcón veio de sequência de trabalhos patéticos, pífios. O time do Alarcón montado no papel do CSA, vocês veem o problema, mas isso não é de hoje. Ele fez um trabalho horrível no Vitória, incluindo um descenso do Vitória da Série B para a Série C. Ele fez um trabalho muito ruim com a Chapecoense. Ele caminhou ano passado o rebaixamento da Chapecoense. Perdão. Ele caminhou esse rebaixamento da Chapecoense, porque ele sai antes que acabe o Campeonato Brasileiro da Série B, mas ele monta praticamente o time que acabou indo para a Série C desse ano. E na Ponte Preta ele também fez um trabalho muito ruim. Ou seja, ele já era um cara desgastado aqui no estado de Alagoas, com a reta final dele de trabalho no CRB, saiu do mercado alagoano, foi para um paulista, não conseguiu desenvolver, foi para um baiano, não conseguiu desenvolver, e foi para Santa Catarina e não conseguiu desenvolver. Porque ele iria voltar a fazer um trabalho minimamente decente no CSA, em vez de apostar em alguém que vem numa crescente, vem num momento melhor na carreira. O Alarcón também é outro, que a culpa não é só dele, é de quem contrata. E na minha opinião, junta uma coisa a outra. Contratou-se errado um profissional que não tinha mais capacidade para agregar num elenco como o do CSA, que precisava montar uma equipe para subir para a segunda divisão. E o Alarcón nos últimos anos vem montando equipes que brigam para não cair. Ou seja, ele entregou no CSA o trabalho que ele vem oferecendo. Erro de quem contratou. Mas o Alarcón, obviamente, tem parcela de culpa, porque ele tomava decisões no departamento de futebol. Mas o Alarcón era isso aí. Todo mundo sabia. Outro cara que era prazo de validade contado para demissão. Todo mundo sabia que ele ia entregar um trabalho desse tipo. Se iludiu, na minha opinião, torcedor, e me desculpe se você foi nessa onda, se iludiu quem quis. O Alarcón entregou o trabalho dele, ele sai do CSA hoje entregando o trabalho que ele vem entregando nos últimos anos em todos os times que ele passou, beleza? Peguem o histórico dele em Ponte Preta, em Vitória, em Chapecoense e vocês vão ver, o trabalho que ele entrega no CSA é o trabalho que ele entregou em outras oportunidades. Então ele não ofereceu nada ao CSA que já não se sabia, já não se imaginava. E o resultado foi esse que vocês estão vendo aí. Outro cara que eu não vou nem culpar tanto somente pela montagem do elenco, mas eu vou culpar que não é culpa que eu quero falar, não tô culpando, não tô apontando o dedo, não tô dizendo que a culpa é dele. Mas existem momentos para falar e existem momentos para não falar. O CSA precisava de uma pessoa que fosse do departamento de futebol ou do alto escalão que falasse em todas as rodadas que não conseguiu o objetivo. Na derrota para o CRB, nos tropeços contra a Penedense, contra a Muricy, contra, sei lá, até me esqueço. Mas precisava de alguém que falasse sempre. E não tinha isso. Sempre era um jogador que ia dar coletiva no meio da semana, Marcelo Cabo no pós-jogo, como é natural. E essa pessoa não apareceu. Marlon Araújo apareceu no último dia, na partida contra o CSA na rádio. E, na minha opinião, deve ser o próximo a também sair do CSA pelas coisas que falou. Eu achei que o Marlon, que é um cara muito consciente, um cara que sempre foi muito frio em análise, em entendimento de situações, porque foi comentarista esportivo, eu achei que as falas dele, algumas não se encaixaram muito bem. Ele falar que a UEFA Champions League é a Copa Alagoas para esse elenco. Você, depois de um momento que a torcida está extremamente revoltada com a situação do CSA, você falar uma aspa dessa, é complicado de se sustentar, é para fazer a torcida atacar você ainda mais. Não é para proteger ninguém, na minha opinião. Pelo contrário, só cria um clima ruim. Você pedir a isenção da culpa do Rafael Tenório, onde você, na verdade, tem que se responsabilizar pelos seus erros, mas também tem que mostrar para os torcedores e para a imprensa que você não é o único errado sozinho, e você isentar um presidente de um clube, na minha opinião,
Clube nenhum que afundou, que está em má fase, que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, caiu para a Série C, nenhum. Eu nunca vi um que o presidente está 100% isento de culpa. Nunca vi. De todas, quando o Cruzeiro caiu, ano passado quando o Santos caiu, das vezes que o Vasco caiu, que o Grêmio caiu, nenhuma desses grandes clubes, eu tô falando de grandes clubes de futebol brasileiro, nenhum desses eu vi isenção total de culpa do presidente. O presidente tem sempre parcela de culpa, porque ele é o mandatário maior, o cara com maior poder, com a maior canetada do que ocorre dentro daquela instituição. Então você ir para a rádio e falar que perdoem ou isentem o Rafael Tenório de culpa, também achei outra fala que não se encaixa de maneira alguma. Não existe essa situação onde o Rafael Tenório não tem culpa. Até mesmo se ele se ausentar do CSA e falar assim, ó, a responsabilidade está com vocês. O que acontecer é culpa de vocês, aí, do departamento de futebol. Isso aí já é algo errado. Você não pode, como presidente de futebol, colocar a responsabilidade nos outros que têm menos poder que você e ficar tranquilo. Dormir, botar a cabeça no travesseiro de maneira tranquila. Então, para mim, essa fala do Marlon Araújo também foi muito mal colocada. Essas duas principalmente. Mas o Marlon também tem uma parcela de culpa por conta da mentalidade de contratações que foram feitas no início do ano não terem sido sustentadas. Minha crítica não é a contratar jogadores de segunda divisão, terceira divisão no Campeonato Paulista. Era sustentar o trabalho. Na minha opinião, Marlon Alarcon e quem mais assinou embaixo, a demissão do Rogério Corrêa foi tão ruim quanto a contratação do Marcelo Cabo, porque o Rogério Corrêa saiu com 2 jogos. Ele não teve espaço para evolução. Não deram oportunidade, não deram chance para o Rogério Corrêa tentar corresponder em campo. Enquanto o Marcelo Cabo volta para sua terceira passagem e em 10 jogos, não me lembro agora quantos jogos foram, mas são 10 eu acho também, 10, 11, enfim, me esqueci agora. Também não apresenta evolução nenhuma, na minha opinião, até piorou o time do CSA. O time do CSA, até mesmo contra o Iguatu e contra o Coruripe, tinha uma cara um pouco mais de time, um pouco mais de organização. Depois foi uma bagunça generalizada. Ninguém sabia quem eram os 11 titulares do CSA. O CSA cada hora era uma escalação diferente. Então o Marlon tem parcela de culpa também, talvez menos que os outros. Mas você não sustentar as suas ideias, que você foi em coletiva de imprensa falar que era o planejamento do CSA. Não sustentou. Abriu mão dessa filosofia com 2 partidas. Depois você aparece na imprensa falando desse tipo de coisa. Na minha opinião, só piorou o clima do CSA para o restante desse começo de ano. E por último, já falei aí de Marcelo Cabo, de Alarcon, de Marlon e, na minha opinião, o maior culpado de todos, e eu não é, já vou falando, eu não estou apontando o dedo, eu estou mostrando que todo mundo tem culpa. Então não é apontar o dedo para um e falar, aquele cara ali é o maior culpado. Ele é o único, na verdade, o único culpado. O maior culpado é esse que eu vou falar. O único culpado. Não existe um culpado só no futebol. Se um time vai mal, não tem um culpado só. Se o time vai bem, da mesma forma. Quando o time vai bem, é porque teve trabalho de scout, teve trabalho de contratação, teve trabalho dentro do campo, enfim. Igual quando tá errado. Quando tá errado é porque erraram no scout, erraram na contratação, erraram na administração. E na minha opinião, o Rafael Tenório vem fazendo isso. Por quê? Como eu falei, ele se isenta do clube, do CSA, ele se isenta do CSA, ele não dá a cara a tapa mais, não aparece na imprensa para dar justificativa, para responder ao torcedor, para responder questionamentos que somente o Rafael Tenório tem a autoria para a resposta. Não existe outra pessoa dentro do CSA que possa responder no lugar dele. Ele se afastar e ausentar-se do CSA para colocar responsabilidades que cabem a ele em departamento de futebol, para mim isso é uma postura que ele tenta se autopreservar, mas ele tá errado, porque ele não quer assumir culpas, ele não quer assumir riscos e bota a responsabilidade na mão dos outros. Presidente de futebol, você é o maior responsável pela instituição. Você não pode se ausentar no momento de crise, você não pode se ausentar no momento que o time está mal, você não pode se ausentar no momento de crise. Você tem que ir para a coletiva de imprensa, dar sua cara a tapa, você tem que falar, você tem que responder ao torcedor, você tem que acalmar o torcedor, você tem que chamar um pouquinho a responsabilidade para si, para blindar o grupo. O CSA não teve blindagem de grupo. O CSA tinha um grupo que era atacado pela imprensa, e ainda é, e vai ser, e a imprensa não está errada não. A imprensa está longe de estar errada.
O treinador, da mesma forma, sempre botando lá sua cara a tapa em coletiva pós-jogo, pré-jogo, no meio da semana. E não tinha um diretor e um presidente que apareciam para amenizar o clima para o próprio elenco. É isso que eu quero que vocês entendam. O presidente não fez a função de melhorar o ambiente ou deixar menos pior, entre aspas, para o elenco dele tentar trabalhar com menos pressão. A ausência do Rafael Tenório, essa transferência de responsabilidades que ele faz com os outros, é um erro gravíssimo. Um presidente de um clube de futebol se ausentar, sumir e botar a responsabilidade que não cabe em outras pessoas para pessoas que ocupam cargos de menores escalões é de um sintoma de como o CSA está sendo administrado nesses anos. O CSA não tem dono. O dono do CSA é a torcida. Então você tem que dar a sua cara a tapa para responder à torcida. Então você junta aí uma má administração interna, uma má administração de montagem de elenco e manutenção de elenco, porque não tem filosofia. Começa o ano com a filosofia, muda de filosofia. Você não tem um treinador que desenvolve futebol, porque o Marcelo Cabo não desenvolveu futebol. Como é que isso vai dar certo? Presidente ausente, uma direção de futebol que não tem mentalidade, porque muda de mentalidade a cada jogo, a gente vê isso nas coletivas, e um treinador que não tinha capacidade de extrair um mínimo de um futebol profissional do seu elenco. Impossível o CSA dar certo dessa forma. E como eu falei, o que esperar do CSA, aí na capa do vídeo, né, na thumb, o que esperar do CSA pro restante da temporada? Nada muito melhor do que isso, sinceramente. O CSA vai ter que ser praticamente certeiro pro restante do ano. O CSA vai ter que acertar num bom nome de contratação para ser treinador, vai ter que acertar em vários nomes de jogadores para qualificar o elenco. O CSA vai precisar ter comando interno, o CSA agora vai precisar ter um diretor de futebol que administre bem todas essas situações, todas, as de crise, as de elenco e as de campo. Então, praticamente, o CSA não pode errar mais daqui para frente. Não pode errar, vai ter que acertar em tudo. E isso aí é uma chance muito pequena de acontecer. Porque o futebol não é assim perfeito para de uma hora para outra tudo dar certo num time de futebol. Então, na minha opinião, o que esperar para o CSA do resto da temporada é muita preocupação. Muita atenção, não acho que o CSA vai mudar da água para o vinho daqui a 2, 3 semanas, ok? Essa é a minha opinião, essa aqui é uma análise e algumas críticas que têm que ser feitas, são necessárias, a imprensa está aqui para fazer esse tipo de trabalho e com análise e com entendimento do dia a dia que a gente passa, foi isso que eu enxerguei da situação no CSA, beleza? Se você é inscrito no canal, muito obrigado novamente. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua visualização. Clica aqui no like, clica também no botão de inscreva-se, deixa o sino das notificações ativo e também você me segue aqui nas redes sociais para sempre estar atualizado dos meus conteúdos novos, conteúdos exclusivos nessas outras plataformas e também atualizações de transmissões e programas de rádio e TV que eu estou participando. Então, um grande abraço para todos e tchau!